Graça e paz, queridos. Quantos estão sentindo a presença de Deus? Eu creio que uma das coisas mais preciosas é de fato podermos sentir a presença de Deus. Irmãos, vocês sabem que eu acabei lançando já o segundo devocional e praticamente não apresentei à igreja. Os irmãos têm visto ali na saída, fizemos o lançamento na conferência, mas demorou demais vir de São Paulo para cá. Resultado é que chegou no finalzinho da conferência e quase que não apresentamos à igreja, mas já foi lançado, é o Devocional Mergulhados 2, e é para dar continuidade na sua prática diária da presença. Está recheado com muito material para edificar a sua vida. O devocional vai servir para você dar de presente agora no final de ano também, para aquelas pessoas que você quer que pratique a presença, pessoas em quem você tem investido, para que essas pessoas tenham experiências mais profundas com Deus. Você pode utilizar também o material para isso, para presentear estas pessoas. O material está disponível para os irmãos. Os irmãos adquiriram, já faz um ano que adquiriram o número 1, são 330 reflexões, então foi até o final do ano, né? De outubro a outubro, e aí agora já está disponível a continuidade, são mais 330 reflexões sobre a prática da presença, para edificar a sua vida, te fortalecer lá no lugar secreto. Domingo pela manhã, Margarete me procurou para dar um testemunho, porque eles adquiriram para as crianças o devocional Mergulhados na Presença. E as crianças começaram a ler para que elas fossem todos os dias incentivadas a praticar a presença. E agora, no final do ano, a Margareta estava me contando a quantidade de testemunhos do que Deus está fazendo através da prática da presença das crianças nas suas casas. As crianças tendo entendimento, recebendo entendimento na escola, tendo devocional, fazendo a leitura ali, sendo acompanhado pelos professores e pedindo os pais para ter na casa delas um lugarzinho de encontro com Deus. Isso está sendo revolucionário dentro dos lares. Então, quando eu ouvi esse testemunho domingo do que Deus está fazendo lá na escola, na Bethesda, eu fiquei muito feliz mesmo. Ela disse que são muitos os testemunhos. Os devocionais também estão na escola da irmã Rosângela e Rômulo, aqui no Guarani. É uma escola que trabalha com princípio também. E está numa escola em Iguaí, pastora Isa. Lá também eles adotaram o devocional como parte do programa durante o ano, para ensinar as crianças a terem experiências com Deus, né? Vamos ficar em pé, queridos, e abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Hoje foi um dia muito quente, hein, irmãos? Fala aí. Jesus da glória, foi um dia muito quente, mas em tudo devemos dar graças, né? Nós não devemos nos perturbar com estas coisas, muito pelo contrário. E quanto mais a gente reclama, pior fica, viu, irmãos? Quando você murmura de algumas coisas, você só piora a situação diante destas coisas a respeito das quais você murmura. A murmuração, não estou nem me referindo tanto ao calor, que vira e mexe a gente fala um pouquinho, né? Mas a murmuração, de modo geral, é uma conexão com o inferno, sabia? Assim como o louvor é uma conexão com o céu, a murmuração é uma conexão com o inferno. A murmuração, ela traz um peso de maldição muito grande. Por causa da murmuração, milhares de pessoas foram sepultadas no deserto. Isso chega diante de Deus soando muito ruim. Então, você que tem esse hábito de murmurar, né? Eu acho que aqui não tem ninguém não que é murmurador, não, né, gente? Eu acho que não. Ninguém aqui é murmurador. Mas se porventura tem um ou outro que é murmurador, saiba que isso é um hábito maligno, maldito, carnal, que desperta maldição e a ira de Deus, viu? A murmuração está ligado com insatisfações que a pessoa vai deixando entrar no seu coração por conta daquilo que não está bom, mas ela esquece de dar glória por aquilo que está bom. Ela deixa de ver o outro lado de tantas coisas lindas que Deus tem feito e acaba entrando na rota da ingratidão. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Eu estou com duas traduções aqui. Quero ler primeiro em uma tradução e depois na outra.
Filipenses capítulo 4, versículo 11 e 12, diz assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas, eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Agora eu vou ler na outra tradução, que diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me, muda um pouco, irmãos, a adaptar-me a toda e qualquer situação. Ou seja, ele disse assim: eu sei lidar com qualquer situação, eu sei administrar a minha vida diante de qualquer situação. E ele diz assim: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Ou seja, eu sei lidar e administrar minha vida quando tem necessidade, mas sei também administrar minha vida quando tem fartura. É muito importante saber lidar com essas situações diversas da nossa vida. Saber lidar com elas é mais importante do que muitos milagres, sabia? Por quê? Porque existe uma constância na nossa vida a respeito de situações boas e ruins, elas não param nunca, já perceberam? Desde quando você nasceu, você é introduzido em situações boas e depois ruins, depois boas, depois ruins, e elas vão até o fim da vida. Então, saber estar bem, saber lidar com as situações boas, para que isso não traga prejuízo, e também saber lidar com situações ruins, o que é mais desafiador, para que isso também não traga prejuízo, é extremamente importante. E Paulo aprendeu alguns segredos, e nós vamos aprender nessa noite em nome de Jesus. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pai, nós queremos olhar para o Senhor, Pai. Nós queremos colocar os nossos olhos em Ti, Senhor, para que a gente não se perca na caminhada, para que não sejamos abatidos no campo de batalha. Pai, ajuda-nos nesta noite a compreender os mistérios que o Senhor revelou ao apóstolo Paulo. Dá-nos entendimento, unção, graça, sabedoria e direcionamento. Em nome de Jesus, e todos digam amém. Amém. Podem se assentar, queridos. Todos nós passamos por crises terríveis, sim ou não, queridos? E estas fases de crises, de tribulação, de angústia, os problemas que nós enfrentamos frequentemente, irmãos, se um dia tudo está bem, você celebre bastante, viu? Se um dia você acordar cheio de alegria, de paz, de ânimo, e tudo acontecer maravilhosamente naquele dia, dê valor, irmãos, dê valor demais. Dê valor à paz, à alegria, ao ânimo, a um dia onde tudo flui, onde as coisas cooperam e acontecem favoráveis à tua vida, as portas se abrem. Olha, glorifique muito a Deus por aquilo. Por quê? Porque é mais fácil você lidar quando tudo está dando certo, quando tudo está indo bem. Existe um perigo? Existe. O Senhor estava para introduzir o povo na terra prometida, e Deus estava preparando, ainda que tivesse guerras na terra prometida, Deus estava preparando coisas boas, coisas excelentes para o seu povo. Haveria fartura, eles comeriam daquilo que não tinham plantado, eles morariam em casas que não tinham construído. Era chamado a terra que manava leite e mel, ainda mana, é a terra que mana leite e mel. O Senhor abençoaria a terra, o Senhor abençoaria a lavoura, o Senhor abençoaria as pessoas, as famílias. Eles iriam entrar num nível de abundância tremenda. Era o projeto de Deus, era levá-lo ao crescimento, à prosperidade, ao progresso, à abundância. Esse sempre foi o plano de Deus, queridos, sempre foi. Deus não tem prazer
em nos ver em estado de sofrimento, pobreza, miséria, perdas, prejuízo, humilhação. Esse não é o projeto de Deus. Vamos chamar isso de deserto. O deserto é só uma passagem na vida de todos nós. Agora, o projeto de Deus para nós é estabilidade, é prosperidade, é crescimento, é ampliação para todo mundo, irmãos. Deus quer ver a sua vida melhorando. Diga aleluia. Deus quer ver a sua vida melhorando, dando certo, as coisas acontecendo, as portas se abrindo, os problemas sendo dissolvidos, solucionados, e você crescendo em meio a cada situação. Esse é o projeto de Deus. Alguém tem dúvida disso, irmãos? Não tenha. Os pensamentos do Senhor a nosso respeito são pensamentos bons e de paz, para nos dar um fim, nos dar um futuro e uma esperança, ou um final que nós desejamos. Então esse é o plano de Deus. Porém, quando o Senhor percebeu os perigos dessa abundância, então o Senhor advertiu o povo e falou: gente, tenham cuidado, porque quando tudo está muito bem, vocês correm o risco de criar uma auto-independência, uma dependência de si mesmo, por não precisar mais de mim, diz o Senhor, e se afastarem de mim, virarem as costas para mim, se esquecerem de mim, porque quando a coisa está apertadíssima, é um Deus nos acuda, mas quando as coisas estão muito boas, você quase que nem precisa dele. Esse é o pensamento natural, ainda que equivocado. Mas vai acontecendo assim espontaneamente, naturalmente, de pessoas quando estão cercadas de muitos recursos, de muita coisa boa, estão bem de saúde, de finanças, tudo dando certo, casamento, filho, ele fica meio relaxado no que diz respeito à busca pelo Senhor. Quem está entendendo, queridos? Aí, então, o Senhor os advertiu, antes deles entrarem na terra da prosperidade, do progresso, da melhora, porque todo mundo aqui quer melhorar de vida, sim ou não? Todo mundo aqui quer vencer batalhas e ir para um tempo de paz, de tranquilidade, de serenidade, sim ou não? Todos aqui querem ir para um outro nível de progresso em alguma área da sua vida, sim ou não? Mas o Senhor nos adverte a respeito disso, dizendo: olha, tenham cuidado, porque isso pode estragar vocês, pode desviar vocês, pode prejudicar vocês. Então, queridos, olha, continue querendo, ore e batalhe por isso, mas saiba que existe um risco em prosperar, em dar certo, em conseguir o que você quer. Muita gente muda para pior depois que consegue, tá? Então, mas nessa noite eu quero falar de um outro lado. Eu quero falar quando você está no vale, porque todos nós passamos pelos vales, todos nós passamos por crises e tal. E isso existe também um risco muito grande de, no meio das pelejas, das lutas, das perseguições, das angústias, das dificuldades que te apresenta, existem muitos riscos na tua vida de você não saber o que fazer. Hoje pela manhã, bem cedo, eu recebi um telefonema de um pastor de outra cidade, e ele disse para mim assim: eu estou ligando porque eu estou perdido nessa situação. Ele ia ajudar alguém, e era um problema assim, com o qual ele não tinha lidado ainda, e ele ligou para mim e falou assim: eu estou perdido, eu não posso queimar o cartucho, talvez eu vou ter só esse encontro com a pessoa está pedindo socorro, diante da situação, assim, e eu não quero correr o risco. Então, qual o seu parecer sobre isso? Qual a sua orientação sobre isso? Ele estava totalmente desorientado, sem saber o que fazer diante de um desafio. Então, a gente corre o risco de se perder em meio às muitas lutas que se nos apresentam, se perder de muitas maneiras. Por exemplo, você ir para um nível de abatimento além da conta, isso é um perigo. A tristeza tomar conta do teu coração, o medo tomar conta do teu coração, a insegurança, a incerteza, puxando junto à incredulidade, e vai por aí afora. Você pode ir para o fundo do poço, de um lugar que depois você tenha muita dificuldade para sair de lá. As lutas podem criar uma fragilização na tua vida e dar muita vantagem para o diabo operar.
trazendo questionamentos, trazendo conflitos na tua mente, no teu coração, e fazer você se perder completamente. Eu acho que tem muito mais pessoas se perdendo pelas lutas do que se perdendo pelas vitórias. Muito mais pelas lutas do que pelas vitórias. Quem está compreendendo? Ok, então o apóstolo Paulo, ele disse assim, eu já consigo estar bem em qualquer situação. Esse estar bem é estar seguro, é estar tranquilo, é se manter estável, é se manter numa zona de segurança, é se manter com um certo nível de paz quando tudo está atribulado. E as tribulações que Paulo enfrentava, irmãos, eram tribulações, inclusive, que geravam risco de vida, risco de morte. Ele passava por muitas coisas perigosas, terríveis e ameaçadoras. Mas ele disse que aprendeu a viver bem, a estar bem, a administrar em qualquer situação, tanto quando tudo estivesse dando certo, quando tudo estivesse dando errado. Então, o que nós queremos nesta noite? É compartilhar um pouquinho desse segredo do apóstolo Paulo, que fez com que ele adquirisse uma estabilidade, uma firmeza, uma tranquilidade em meio a todas as situações. Esse é o propósito nesta noite. Quero que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12. É um texto que Deus nos falou muito nestes dias. Compartilhamos com a equipe de 12, na quarta-feira, e o Senhor continua ministrando aos nossos corações. Mas daqui a gente tira uma lição tremenda. 2 Coríntios 12, a partir do versículo 5. Uma das coisas que vai nos ajudar a enfrentar as tribulações, as lutas, as fases difíceis, as angústias, as perseguições e etc., é compreendermos que existe um processo. Existe um processo de Deus em todas as coisas. Quem encontrou, diga amém. Versículo 5, queridos, olha, 2 Coríntios, capítulo 12. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, já uma outra tradução, esse cuide de mim, me veja, não é? Cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Diga comigo assim, espinho na carne. A saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Diga aleluia, irmãos. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Oh Deus lindo, oh Deus maravilhoso. O que é que Paulo descobriu, irmãos? O que é que Paulo descobriu? Em meio a coisas gloriosas que Deus estava fazendo na vida dele, o Senhor estava levando ele ao 3º céu. O Senhor estava trazendo revelações, compreensão, discernimento sobre coisas que não era lícito comunicar aos homens. Ele ouviu coisas aí nesse plano onde ele foi levado pelo Senhor. Quem está entendendo? Olhe para cá, irmãos. Ele foi levado a uma dimensão espiritual, a um nível de revelação, de entendimento, de experiências tão profunda com Deus, a tal ponto, e em meio a tudo isso, aparece algo ruim. Aparece algo ruim, não tem revelação do que significa esse algo ruim, esse tal espinho na carne, que ele chamou de um mensageiro de Satanás que vinha para esbofeteá-lo.
Isso tudo era uma linguagem figurada de um problema, de uma luta, de um fato novo, negativíssimo, que surgiu na vida de Paulo. Quando tudo parecia que ia continuar indo tão bem como estava, revelação, ativação, arrebatamento, pensa num negócio glorioso. Só Deus sabia onde isso ia parar. De repente, algo acontece, era algo que prejudicava, era algo que fragilizava, era algo que afetava profundamente a vida de Paulo, ao ponto de ele chamar assim, isso é um mensageiro de Satanás me esbofeteando, a ponto de ele orar ao Senhor por 3 vezes, Vera, e falou assim, não, Senhor, o que é isso? Tira esse problema da minha vida, me livra desse mal, afasta essa coisa ruim da minha vida, me dê livramento, soluciona essa situação. Por 3 vezes ele orou e pediu ao Senhor para mudar o quadro da vida dele, para tirar ele da situação que ele estava. E você sabe qual foi a resposta de Deus? Nananina, não vou tirar, vai ficar aí, e isso é necessário na tua vida. Eu quero que você tenha entendimentos para você crescer nessa noite e não se perder em meio a lutas, a tribulação, as aflições, as coisas negativas, ruins, sabe, queridos? Porque, amados, olha, é natural do ser humano. Na hora que dói alguma coisa, você quer ficar livre daquela dor imediatamente, é natural. Na hora que tem coisas que te abate, que te ameaça, que te põe em risco, que te prejudica, você quer fazer o que for necessário para você se ver livre daquilo. Pois eu vou lhe dizer uma coisa, tem coisas que foram permitidas por Deus, e tem coisas que talvez não vão ser tiradas tão cedo, e elas servirão para um propósito divino na tua vida. De muita coisa Deus vai nos livrar, de outras Deus não vai nos livrar. O que estava acontecendo dentro do contexto de Paulo? O tal Paulo, tão lindo, poderoso, o apóstolo tão amado, tão referendado, precisava de um espinho na carne. Se ele precisava, imagina eu e você. Quero dizer para Gabriel que você tem um espinho na carne, Deus vai deixar isso daí. Você tem um espinho na carne, Deus vai deixar isso aí. Você tem um espinho na carne. Irmãos, é necessário espinho na carne. E o apóstolo Paulo começa a nos trazer revelação para que a gente não naufragasse em meio aos espinhos da nossa carne. E ele fala assim, é para que eu não me glorie, não me ensoberbeça, não dê lugar a orgulho na minha vida, porque quando Deus decide, preste atenção, irmãos, glória, quando Deus decide fazer coisa grande na vida de uma pessoa, Ele sabe que provavelmente essa pessoa não vai suportar os efeitos das coisas grandes, ainda que seja um apóstolo Paulo. O texto está claro, não tem dúvida, era um espinho para que aquilo humilhasse ele, para que aquilo fizesse ele se lembrar de onde ele veio, de que ele não é nada, de que ele não vale nada, de que tudo que estava acontecendo na vida dele era graça de Deus, era bondade, era favor imerecido, era uma atitude, uma iniciativa do céu na terra, que decidiu fazer nele, com ele e através dele, o que não iria fazer na vida de quase ninguém, para que houvesse registro de coisas extraordinárias e ensinasse as gerações que viriam. E aí as coisas seriam muito grandes com Paulo. Paulo entraria num diferencial muito grande. E Deus então percebe a necessidade de permitir uma coisa que o maltratasse, que o ferisse, que humilhasse, que fragilizasse, que colocasse ele em estado de fraqueza. Aí Paulo luta contra isso e fala, Senhor, o que é isso? Não, Senhor, o Senhor me prospera, me abençoa e deixa um negócio ruim desse na minha vida. Eu não estou entendendo. Olha, Paulo, não vou tirar, a minha graça te basta. E tem mais, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Diga comigo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sabe o que isso significa e o entendimento que Deus tem me dado, irmãos?
Todo mundo vai ter uma área de fraqueza, diante da qual você se vê totalmente incompetente, incapaz e não sabe o que fazer. É importante que tenha isso, para que você se mantenha na dependência total de Deus, porque nessa tal área, se você não recorrer, se você não buscar na fonte certa, ela te acaba, ela te derrota. Deus vai permitir que você veja a sua humanidade, por mais espiritual que você seja. Deus vai permitir que você se encontre diante das tuas limitações. Haverá um espinho na carne, haverá situações de luta diante das quais Deus vai mostrar para você que você não é nada e que só Ele é tudo. Deus vai mostrar para você que você pode bater em todas as portas para se ver livre de alguns espinhos na carne. E Ele não vai permitir que nenhuma porta corresponda às tuas expectativas. Você vai se frustrar, assim diz o Senhor. Meu Deus! Você vai se frustrar com tudo e com todos, para que só Ele e o seu poder seja exaltado. Você vai se decepcionar com instituições, você vai se decepcionar com família, você vai se decepcionar com gente, você vai se decepcionar com amigos, você vai se decepcionar com parentes, você vai se decepcionar com pastores. Tudo isso é um mover de Deus, para que a glória seja única e exclusivamente dEle. A Ele somente você se apegará, e dEle somente você dependerá. Deus vai permitir, irmãos, você entrar em crise, em situação que não vai ter um ser humano no planeta, por mais poderoso que seja, que consiga tirar você dessa. É uma forma de Deus trazer com clareza para você que não há outro além dEle, que nada nem ninguém poderá concorrer a Ele, e que se você colocar o teu coração em alguém ou em alguma coisa, você vai se decepcionar. Uns fazem menção de carros, outros de cavalos. Nós fazemos menção do nome do Senhor. Mas chegar a isso é um estágio. Porque todos nós fizemos menção de carros e cavalos. Você sabe qual foi os alvos da nossa vida, a vida inteira? Pensa aí o que foi seus alvos a vida inteira. Primeiro, se cercar de muitas finanças. A vida inteira, desde pequenininho, você pensou assim: não, eu preciso ter dinheiro, E foi esse negócio de querer ter dinheiro para te dar segurança, condição, te dar acesso, te dar bem-estar e tantas outras coisas mais que você vê necessidade. Então, talvez foi o foco no dinheiro que fez você correr tanto atrás disso. E você se matou, e você fez além do que podia e devia, pensando assim: se eu resolver essa área da minha vida, eu estou muito bem resolvido. Pois Deus até vai deixar você chegar lá no topo, e de lá de cima você vai se despedaçar. Porque o que Deus tiver que fazer para não deixar você viver equivocado e ter outros deuses na tua vida, Ele vai fazer. Se tiver que ter espinho, vai ter espinho. E Paulo esperneou e falou assim, Deus falou assim: não se mete, você não vai ficar livre desse negócio. Você precisa ter espinhos, Paulo. Irmãos, o que Deus tem falado comigo nesse texto, nesses últimos dias, aí na nossa reunião, nós criamos até uns temas. Qual foi mesmo? A vitória dos fracassados. Esse negócio não cabe muito não, mas na lógica de Paulo cabe. Ele falou assim: eu vou me gloriar agora nas fraquezas. Vou me gloriar nas fraquezas. Quer ver o texto mais aqui? Olha o que mais ele diz. Versículo 10. Por isso eu sinto prazer nas fraquezas, eu sinto prazer nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e até nas angústias por amor a Cristo. Porque
quando estou em estado de fraqueza, aí é que eu sou forte. Capítulo 8 de Deuteronômio, versículo 4 em diante, se não for 8:4, é 4:8. Lembrei agora. O Senhor fala assim: preste atenção quando vocês entrarem na terra da prosperidade. Preste atenção. Quando estamos fortes, pode ser que aí é que estamos fracos. Tem lógica. Se quando estamos fracos, é aí que estamos fortes. Então, quando estamos fortes, quando você está por cima, quando você está cercado por toda a estrutura do barco com o qual você sabe lidar. Você sabe o que Pedro estava fazendo agora nessa linha nossa de pensamento? Pedro estava falando assim para Jesus, aquele negócio de andar sobre as águas. Senhor Jesus, olha, eu quero sair desse nível de dependência de mim mesmo, da segurança que eu sinto dentro de um barco, porque eu sei lidar com esse negócio, eu sei administrar isso muito bem, eu estou dentro do mar, mas eu estou em cima do meu barco, aqui eu mando, aqui eu controlo, aí aqui eu sou forte, agora aí onde você está, Jesus, eu sou fraco, aí eu não mando nada, aí eu não sei administrar nada, aí eu não sei, aí eu não defino nada. Pois, ó Jesus, eu quero sair desse estado de sou forte para um estado de sou fraco. Que negócio, irmãos. Porque quando eu sou forte, é um perigo. Quando eu tenho domínio de tudo, que tudo está sob controle, é um perigo. Porque o Senhor Jesus deixou bem claro e Paulo entendeu. É quando você joga a toalha lá no casamento. Como é que está seu casamento? Não, maravilhoso. Quando eu dou uns gritos lá, eu ponho ordem em tudo. Isso é por um lado, né? E pelo outro lado. Não, na hora que eu faço uma guerra fria lá, guerra do silêncio, aqui ó, vem na minha mão. Tranco tudo, travo tudo, vem tudo na minha mão. Sabe quando você vai ser forte no seu casamento? Isso aqui é de Deus. Quando você vê em meio à condição que você não sabe nada, não pode nada, não consegue nada. E que você se sentir totalmente perdido e ter jogado a toalha e falar assim, perdi tudo, acabou. Eu perdi a batalha. Eu perdi a batalha, eu não sei lidar com meu marido, eu não sei lidar com a minha esposa, eu não sei lidar com os meus pais, eu não sei lidar com meus filhos, eu não sei lidar, estou perdido. E em contrapartida, você se vê nessa realidade, mas você não fica parado aí. Tudo posso, não em mim, mas naquele que me fortalece. Certa vez aqui nesse púlpito, o Senhor nos disse assim, para dizer para você, está na hora de você aprender ou a mergulhar profundo, ou a andar sobre as águas, mas Deus vai virar o barco da sua vida, por amor a você. Deus vai virar o barco da nossa vida. Até a gente se vê em fragilidade total. Para que Ele venha e te ampare, te sustente, te fortaleça, e te ative, e te cure. E você vai falar assim, meu Deus, depois dessa, eu estou melhor do que antes dessa. Dê um aplauso ao Senhor. Não vou mais me gloriar em coisa nenhuma, a não ser quando eu estou fraco.
quando o vento sopra ou os espinhos vêm, que me põe em total fragilidade, incapacidade, e você esperneia daqui, esperneia dali, corre daqui, usa todas as suas capacidades, recursos e experiência, e não sai do lugar, até o ponto que você fala assim: tem misericórdia de mim. É nesse momento que o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando Paulo entendeu isso, ele falou assim, quase que Paulo falou assim: agora eu só quero ficar debaixo de tribulação. Não é isso. Mas ele não ia mais se perder debaixo de tribulação. Ele não ia mais se desesperar. Ele não ia dar lugar à incredulidade no seu coração. Porque quando os ventos arrasadores viessem, ele saberia que estaria sendo liberado o poder do alto, que o faria mais forte do que antes da tribulação. Quem está entendendo, irmãos? Você precisa entender. Como isso tem vindo assim de uma forma tão gostosa no meu coração. Eu tenho louvado muito ao Senhor. Eu coloquei aqui: o Senhor nos deixará ou nos deixaria em estado de fraqueza, para que o seu poder seja exaltado. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 em diante, diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E aí eu coloquei como um subtítulo: onde encontramos então essa força que vem do alto? Eu vou mudar a pergunta: como então sermos socorridos em tempo oportuno? Como ativarmos então nesses momentos de crise, de abatimento, de desgaste, de fraqueza, para que a gente não fique lá, para que a gente não vá lá para o fundo do poço? Quem está entendendo, diga aleluia. Senhor Jesus, precisa ter entendimento, irmãos, de que de fato há uma liberação. Tenha entendimento que na tua luta, na tua fraqueza, na tua tribulação, no teu desespero, a coisa está ficando boa. O que parecia que ia ter um final desastroso vai ser revertido pela glória do Todo-Poderoso e para a glória do nome dEle. Senhor! Oh, meu Deus! Ele é a única fonte, queridos. É a única fonte. Amados, há um equívoco muito grande na interpretação desse texto. Não é que você vai desconfiar de todo mundo, não. Não é isso. O texto diz assim: maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Esse confiar não é no sentido mais simples dessa palavra. Eu posso e devo confiar. Eu não posso depender. Não dependa. Porque se você depender, Deus vai remover os andaimes da tua vida. E aí eu chamei um moço aqui na igreja esse dia, eu falei assim: você tem colocado os teus olhos em quem, velho? Você tem depositado o teu futuro em quem? A solução da tua vida em quem? Você tem esperado de onde? De quem? Eu falei assim: não seja tolo, velho. Ninguém manda em nada, em canto nenhum. Na escola, na igreja, no meio tem ninguém que manda nada, irmãos. A Bíblia diz que Deus tem controle sobre tudo e sobre todos. A Bíblia diz que Deus tem nas suas mãos o coração do rei e ele o inclina para onde quer. Aí sabe o que acontece? Às vezes as portas não se abriram
em uma determinada área, a porta não se abriu, não aconteceu. Aí você sai procurando culpados. É o fulano, porque se o fulano quisesse, ele tinha aberto. Não. É Deus, porque se ele quisesse, a porta estava aberta. O fulano não é nada, não é ninguém. O fulano é um zero à esquerda, quem manda é Deus. Aí a gente tem muita dificuldade de ir para esse nível de dependência, de relacionamento, de confiança. Se o fulano tivesse me ajudado. Que fulano, irmãos? E outra coisa, se Deus quiser que você fique no deserto, não tem fulano que se meta. Nem para te consolar o fulano não vai servir. Porque se Deus quiser deixar você sem consolo, para aquilo que Ele tem para a tua vida, o fulano, que fulano, irmãos? É Deus que manda tudo, que define tudo. Se a porta não abriu, foi porque Deus não quis que ela abrisse. Vá brigar com Ele, vá resolver com Ele, vá diante dEle. Meu Deus, o fulano tivesse me ajudado, eu tinha resolvido o problema com o marido. Eu acho que em vez de você culpar o pastor, você devia culpar você mesmo. O libertador do teu marido não é o teu pastor. O libertador do teu marido é Yeshua. Por que você não resolveu sua vida com ele? Vai resolver sua vida com o que pode. Pastor não pode nada não, irmãos. Pastor mal dá conta de si. Não ponha olhos em pastor para nada. Não ponha, Deus não quer. Porque se você fizer do seu pastor o seu andaime, ele vai deixar você na mão. Porque o próprio Deus vai arrancar esse andaime e vai mostrar para você que só Ele é que é Deus na tua vida. Vai crescer no relacionamento com Ele, vai buscá-lo, vai se envolver, vai andar na presença. Não é nem pastor, nem ovelha. Vamos aplaudir. Nem pastor, nem ovelha, irmãos. Ninguém é digno. Ninguém merece essa coisa toda, esse valor todo, não, irmãos. Ninguém. Fala-se muito de quem está no altar, né? Mas vamos falar de quem está aí também. É tudo farinha do mesmo saco. Ninguém é nada, irmãos. Todo mundo é um comedor de feijão fraco. E que se Deus não tiver misericórdia, você vai perecer. Hoje aqui nosso alvo é Deus. Nossa busca é por Deus. Resolvemos as nossas questões é com Deus. Sim ou não, irmãos? É isso que Paulo falou. Quando sou fraco, é assim que sou forte. Agora, como fazer que esse poder venha? Aí que está. Versículo 13 de Filipenses 4 diz assim: posso todas as coisas. Em quem? Que o quê? Cristo fortalece. Irmãos, isso aqui vai, sua vida vai mudar. Sua vida vai mudar e vai levar você agora para um nível de vitória que dificilmente Satanás vai te passar a perna. Posso todas as coisas em Cristo, porque dele vem fortalecimento. Fortalecimento. Isaías 40, 28 diz assim: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento. 29, dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Aquilo que te põe em risco, porque te abate, te deprime, te oprime, te põe em depressão, não vai colocar mais. Porque, amados, não é pedir para ficar sem espinho, não tem jeito. É falar assim: Senhor, me reveste da eternidade, me encha de poder do céu, me ponha os pés sobre a rocha, para que eu não titubeie, não vacile, não naufrague.
firmo os meus pés sobre a rocha. Oh, Deus Altíssimo. É isso, irmãos. Esse é o segredo. Porque ficar sem espinho, espinho vem, espinho vai. Quando nem bem você fica livre de um, já tem outro. E até estamos dizendo que tem espinho, que é Deus que põe mesmo. Principalmente quando Deus decidir te colocar nas alturas. Aí que vem espinho. Ele não pode correr risco contigo. Vai ter espinho, irmãos. Faz alguns meses que tem saído espontaneamente do meu coração, não só aqui em Sião. Eu tenho confessado. Fala, amados. Primeira coisa que eu quero dizer para os amados é como eu me vejo. Oh, irmãos, você não sabe como esse texto tem falado ao meu coração. Eu quero falar para os irmãos como eu me vejo. Eu me vejo como um vencido, perdido, desesperado, desnorteado, incapaz, falido e derrotado. Que isso? Que isso? Nunca faltou espinhos na minha vida. E o Senhor me mostrou com clareza que se eu estou de pé, e pela bondade e pela misericórdia. Se eu caminhei até aqui, foi porque até aqui me ajudou o Senhor. Em mim, por mim, sou um derrotado. Mas quando eu olho a Cristo, renova em mim a fé, o ânimo, a força, a coragem para continuar. Sem Ele, sou um perdedor na família, sou um perdedor como pai, sou um perdedor como marido, sou um perdedor como pastor e apóstolo, sou um perdedor, irmãos. Eu já me vi muitas vezes em estado de fraqueza, muitas, em todas estas áreas, através de espinhos. Aí hoje, é por isso que tão frequentemente e repetidas vezes, eu só faço menção do nome do Senhor. Os que esperam no Senhor. E aqui está o segredo. Esperar no Senhor. De que maneira a gente espera no Senhor? Vou dar agora a dica para você. Sua vida nunca mais será a mesma. Como que é esperar no Senhor? Porque é os que esperam que receberão poder do alto, provisão, renovação, cura, consolidação, força na fraqueza. É só os que esperam. O que é esperar no Senhor? Vou mostrar para você o que é esperar no Senhor. Não precisa abrir não para a gente já. 1 Reis, capítulo 18, versículo 42, você vai encontrar aquele texto onde Elias orou para chover. Vocês lembram? Aí diz a Bíblia que Elias foi de joelhos e colocou a sua cabeça entre as pernas. De joelhos. Clamando, 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 clamando. Aí ele chama o seu servo e fala assim: dá uma olhadinha para o lado do oceano, vê se tem algum sinal, alguma coisa. O cara foi lá fora, olhou. Tem não. Tem não? Tá bom. O Altíssimo, Eterno, Todo-Poderoso, que responde ao fraco, ao incapaz, ao que não pode coisa nenhuma, mas que tem todo o poder nos céus e na terra. Vem, Senhor, vem o teu governo, o teu reino. Veja se tem alguma coisa lá fora. Tem não? Tem não? Tá bom, peraí. Oh, roxa. Isso é esperar no Senhor.
De outro jeito, você vai ficar 10 anos esperando, você vai naufragar, velho, você vai perder a batalha. A igreja esteve apática, inerte, paralisada, até na hora de vir para um culto que a gente fala assim: entra na guerra. Ore, irmãos, com fervor. Os que esperam no Senhor. Aí, ele lá de novo. Veja aí alguma coisa. Nada. Sabe por quantas vezes? 7. Toda quinta a gente vem clamar pela cidade, por pastores, pelas igrejas, por todos os crentes da cidade. E é umas 3 quinta-feiras, foi uma visitação de Deus, o negócio foi forte, né? Daí a pouco o Senhor me deu uma visão. E o Senhor me mostrou as placas tectônicas. E o Senhor falou comigo assim: essa é a posição do crente vitorioso. E eu fiquei ali tentando entender por quê, né? E aí o Senhor me mostrou o seguinte, que primeiro, as placas tectônicas, para fazer o que elas fazem, que chega a provocar um tsunami, elas têm que estar nas profundezas, não em lugares rasos. As rochas estão sempre se movendo, elas não provocam nada. Mas quando elas estão nas profundezas das águas, e elas se movem, elas provocam o mover das águas. E o Senhor falou assim: assim deveriam estar os meus filhos, no fundo dos meus rios, das minhas águas, movendo as águas, mais do que qualquer outra coisa. Nosso lugar é na presença, irmãos. Nosso lugar é dentro dos rios de Deus. Nosso lugar é andar 1000 côvados, mais 1000, até chegar nos lugares fundos em Deus. Isso requer atitude, decisão, iniciativa. Isso é esperar em Deus. Você tem 1000 coisas para fazer lá fora, todas elas são importantes, mas na tua cabeça tem uma que é mais do que as outras, que é primeiro mover as águas de Deus. As águas, quando você move, a primeira direção que ela vai é na tua. E são águas que curam, que fortalecem, que renovam, que limpam, que ativam, que supre, que produz, que multiplica. Isso é que é esperar em Deus. É estar lá. Oh, Rabachai, oh, Rocotossuriande Comanai, vem, Senhor. Eu preciso de Ti, ó Altíssimo Eterno. Eu estou diante de muitos desafios, Senhor. O fato de estar vivo já é um grande desafio. Ainda eu tenho família, eu tenho as atividades profissionais, eu tenho isso, eu tenho aquilo, os enfrentamentos com saúde, família, Senhor. Vem, ó Rei, vem, ó Eterno. Mova as águas, Espírito de Deus, esteja agindo, operando, toma o controle. Vá à frente, Senhor, manifesta o teu poder. Isso é esperar em Deus. A igreja esteve na posição errada, irmãos. Ficou esperando que aquele crente da intercessão ficasse orando por ele. Cada um vai ter que esperar em Deus. Fique de pé. Uns fazem menção de carros, outros de cavalos. Nós fazemos menção do nome do Senhor. Você pode ter 300 intercessores cobrindo a tua vida. Se Deus quiser que o espinho na tua carne fique, para que você o conheça, o espinho na tua carne vai ficar. Não adianta vir para unção no púlpito, não adianta vir para a campanha. Pois você está vendo que nós não estamos tendo mais campanha? Está vendo que nós não estamos tendo mais campanha? Está na hora de você mergulhar nas águas de Deus. Está na hora de você conhecer o Deus a quem você serve. Está na hora de você ter experiência pessoal com o Altíssimo, com o Eterno, com todo o Poderoso. Não ficar mais botando os olhos em nada, nem em ninguém. Ninguém poderá ser para você aquilo que só Deus pode ser. Nem Deus pertence
permitiria, queridos. Deus vai trazer frustração para você a respeito de tudo em que você tem colocado o teu coração. Por amor a você, Deus vai remover os andaimes da tua vida. Ele será o único, exclusivo. Ninguém concorrerá com Ele na tua vida. Você não falará mais de nada nem de ninguém. Você fará menção somente do nome do Senhor teu Deus. O salmista diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no teu pavilhão, no oculto do teu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Diga aleluia! Versículo 14 do Salmo 27 ainda diz assim: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. O salmista no Salmo 84, versículo 4 diz assim: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Vai indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Erga bem altas as tuas mãos. Olhe para Ele. É para Ele que você tem que olhar. Uma coisa eu peço ao Senhor. Adore de coração ao Rei. Comungue com Ele. Volte-se para Ele, volte-se para Ele. Teu negócio é com Deus, teu negócio é com Deus. Que os meus pés estejam em tua casa. Meu Deus, meu Deus. Para sempre, o teu amor, Meu Deus, meu Deus, me sustenta nas minhas fraquezas, Uma coisa, cantinho. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, meu Deus, teu amor, meu Deus, meu Deus, meu Deus. me sustenta nas minhas fraquezas, Levanta as suas mãos e diga: Senhor, tua graça me basta. Senhor, tua presença me sustenta. Senhor, tua graça me basta. Senhor, levanta sua voz e diga: tua presença me
Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. O teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Levante essa voz nas suas mãos e diga: Senhor, Senhor, tua graça me basta. Tua presença me sustenta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta, diga. Tua presença bem alto as tuas mãos e proclame: meu Deus, o Senhor é tão querido, meu Pai, tão amado, tão desejado. A tua palavra, Senhor, nos traz luz, nos orienta, Senhor, e nos faz a chegar ao Senhor. Muito obrigado por tua presença, muito obrigado por tua graça, Senhor. Meu Deus, Senhor, tua presença me sustenta, Senhor. Nós agradecemos a Ti, Senhor, porque não temos outro bem além de Ti, Senhor. Nada nem ninguém se compara ao Senhor. Nós não somos dignos, mas apesar de nós, o Senhor vem e nos toca, e nos alcança, e nos fortalece. Muito obrigado por Tua palavra nesta noite, que iluminou nosso coração e preparou um caminho para a nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Nós consagramos a Ti tudo que foi trazido pelo Teu povo ao Teu altar. Consagramos a Ti, Senhor. Seja o Senhor sempre engrandecido, honrado, exaltado. Toda a glória é Tua, Senhor. Toda a glória. Porque tudo é Teu, tudo vem do Senhor e é para o Senhor. Em nome de Jesus.